sua graça sobre cada um de vocês e suprindo as necessidades físicas, emocionais, psicológicas de cada um nesse momento tão difícil que a gente tem passado na nossa sociedade. Bom, hoje, como já é de conhecimento de todos, o nosso querido irmão Misael será o ministrante nessa noite. A responsabilidade e a incumbência de trazer a palavra, então, está com ele. Na próxima quarta, será o nosso irmão Daniel Pelúcio, irmão do nosso querido irmão Eliel, que esteve conosco há umas 2 semanas, eu acho, atrás, alguns dias atrás. Filho do nosso irmão João Pelúcio, da Igreja do Jardim Beatriz. Então, na próxima quarta-feira é o nosso irmão Daniel. E eu acho que já é de conhecimento de todos, mas só para reforçar aqui, hoje de manhã foi o passamento da nossa querida irmã Maria. É isso, né, mesmo? Maria, né? Isso mesmo. A esposa do nosso querido irmão Paulo, ali da Igreja do São Marcos. Ela era irmã dos nossos saudosos irmãos Orlando e Moisés. Então ela foi se encontrar com o nosso Senhor, né? Então, estejamos em oração pela família, pelo marido que fica, os filhos, os netos, que o Senhor esteja dando conforto a cada um deles. Uma coisa que tem sido recorrente, que meu pai tem dito, é sobre a nossa preocupação em não iniciarmos tão já as nossas reuniões. Mas, contudo, o governador tem feito algumas concessões, né? Liberado algumas coisas. E dentre as coisas que o governo liberou foi as reuniões. Então, está sendo conversado entre a diretoria e o presbitério de se marcar uma reunião para verificar como é que vamos proceder em função dessas autorizações. Então, nos próximos dias aí, é possível que Misa, Gênesis, Rubens e Marcos sentem aí para verificar como é que vamos proceder. Se vamos continuar com todas as reuniões assim, ou se faremos pelo menos uma reunião no domingo para pelo menos a ceia, que tem aí praticamente 3 meses, quase 4 que a gente não a faz. Então eles vão estar conversando aí para estar decidindo algumas coisas em relação a isso. Só para avisar também, o meu pai hoje está pregando fora, ele vai falar lá na igreja em Piracicaba, na igreja do meu tio Paulo. Eu não sei o nome da igreja lá, mas ele é o responsável pela palavra lá hoje. É o motivo da sua ausência aqui hoje, tá? Então, bom, eu vou pedir para o nosso irmão Gustavo estar orando nesse momento, e logo em seguida nós vamos ouvir uma música pela nossa irmã Leninha. Guga, está me ouvindo? Sim. Então, por favor, Guga, eu peço que você ore para a gente nesse momento. Tá bom, vamos orar. Como é o nome dela mesmo, da moça? É uma senhora, a que faleceu? Ah, tá. É que você ia falar do nome de uma menina, uma outra menina agora, você não falou não, né? Só a senhora que é tia do Misael, né? Isso, tia do Misael, Dona Maria. Tá bom, então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de, mesmo que à distância, por este meio online, de nos reunir novamente, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo e damos-te graças, Senhor, pelo andamento de sua amada igreja neste período de pandemia. Nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos pela liderança nessa semana, nas tomadas de decisões, que o Senhor possa estar demonstrando a sua vontade para toda a igreja. Nós te agradecemos, Senhor, e lembramos também da toda a família do Misael, que perdeu a sua tia nesse dia, e rogamos por toda a família que o Senhor possa estar os consolando. Nós damos-te graças e te pedimos por esses momentos da reunião e que possamos nos alimentar da palavra e dos louvores. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Só vou fazer uma correção aqui para não criar falsa expectativa. Eu disse que eles vão conversar, isso é certo, eles vão conversar porque o governo liberou aí a reunião das igrejas. Não sei se vai ser essa semana, mas está para ser conversado aí entre eles, né, a diretoria,
e presbitério para estar definindo essa data. Então, só para não, talvez eu tenha me expressado um pouco mal, só para não criar falsa expectativa de que de repente semana que vem a gente já tem um posicionamento. Não, eles vão se reunir. Não sei se essa semana ou semana que vem, mas o mais rápido possível, que é o desejo de toda a igreja, tanto da liderança, da diretoria e nosso, e que a gente possa se reunir e ter um encontro aí na igreja para louvar o Senhor e matar a saudade também. Então agora nós vamos para a apresentação da nossa querida irmã Leninha. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Que essa seja a expectativa de todos, né?
que vai ficar realmente tudo bem, porque o Senhor, Ele tem cuidado e tem zelado por cada um de nós. Então agora eu passo a palavra para o nosso querido irmão Misa. Deus o abençoe. Transmita aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar falando com cada um de vocês. Eu consegui fazer um esquema aqui no computador hoje, eu estou olhando de frente para vocês, para aqueles que estão com a câmera aberta, então fica mais fácil da gente pregar e olhar para cada um de vocês, né? Então, muito bacana. Mais uma vez, né, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também, eu queria fazer um agradecimento aqui na realidade, né, a gente está com 118 dias já que as portas da igreja aqui de Vila Baita Neves estão fechadas, se não me engano, foi uma quarta-feira em março, a nossa última reunião, foi dia 23, se eu não me engano, o dia 24. Mas eu queria parabenizar e agradecer a todas as pessoas que têm colaborado através de orações, através de ajuda, seja com recursos, seja uma ajuda para alguém, né? Porque a gente tem percebido que dentro desses dias que a gente está afastado das nossas reuniões, nós percebemos que a igreja não é só dentro de quatro paredes, né? A igreja, na realidade, é o nosso local onde a gente se reúne, a gente recebe a nossa munição e a gente sai durante a semana, né, para cumprir as nossas tarefas como crentes, como filhos do Senhor, e depois a gente retorna mais uma vez, alguns machucados, uns feridos, né, alguns têm que ser carregados, mas a gente retorna para receber novamente mais munição para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então, parabéns a todos pelos gestos de carinho, né, por uma música cantada na frente do seu portão, que é maravilhoso, né, por um presente tão simples, mas é algo tão gratificante. Deus abençoe a vida de todos vocês e continue assim. Nós estamos passando, né, como eu falei, esse período de espera. Eu acredito, como o Binho falou, né, a gente não quer levantar nenhuma expectativa para vocês. A gente vai se reunir durante essa semana, mas muitas pessoas já não têm mais a paciência, né, não têm essa habilidade de esperar. Mas antes de nós entrarmos no assunto, agradecer também pelo carinho, pelas orações que vocês têm pelo meu tio Paulo. Para quem não conhece o tio Paulo, Honório é irmão da dona Débora, aqui da igreja de Baeta, tá? Pelo passamento da minha tia Maria, já vinha há algum tempo já sofrendo, né? Algumas situações aí de doença. Então a gente agradece as orações. Eu sempre costumo dizer que para nós que somos salvos em Cristo, a gente nunca se despede, a gente nunca fala adeus, a gente fala até breve, até logo, até daqui a pouco, né? Nós todos vamos nos encontrar no céu logo mais, tá? Então, para aqueles que ficam, né, realmente a saudade aperta o coração, a gente chora. Tirando algumas dúvidas aqui, a minha tia não morreu de Covid, mas infelizmente, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, todas as pessoas que falecem no hospital, elas saiu até no diário oficial, se não me engano, todas têm que sair como morte e o Covid, né? Então, o cemitério, eles não deixam fazer velório, não deixam reunir grupos de pessoas, apenas os familiares, tá bom? Então, a gente fala até logo, né? A gente vai encontrar a nossa tia logo mais no céu. Bom, como eu estava falando de espera, a gente perdeu nesse período também a habilidade de esperar. Essa é uma mensagem que eu falei já aqui na quarta-feira para os irmãos de Rondônia, tá? Eu quero repetir com vocês aqui novamente essa mensagem, mas parece que esse tempo de reclusão, de isolamento, tem deixado, né, as pessoas confusas, as pessoas estão desesperadas, impacientes, estão incômodas. Parece que o tempo ele parou, né? A nossa correria do dia a dia parece que parou, parece que tudo está parado, né? Tudo paralisou, porque nós estávamos acostumados com com a nossa rotina diária do dia a dia, corre para cima, corre para baixo. Às vezes a gente falava que não tinha tempo, até para dormir a gente não tinha tempo, né? Agora a gente tem tempo de sobra, a gente
dorme, acorda, ainda tem mais tempo ainda para dormir, né? E parece que o tempo não passa, os dias pararam. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu mostrei esse negócio para o Nicolas na quinta-feira. O Nicolas não sabia o que era. Eu vou mostrar para vocês, que eu guardo com muito carinho, que eu ganhei de um colega do trabalho. Eu vou colocar bem perto da câmera aqui, para ver se aparece aí para vocês. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é isso. Isso aqui é um selo postal, tá? Isso aqui é o selo que você colocava na carta. Para quem não sabe, esse é um selo de 1969, em comemoração ao 10º gol do Pelé no Maracanã contra o Vasco, um gol de pênalti. Eu guardo com muito carinho, que é o melhor jogador de futebol da história do mundo, do século. Pode parecer mais 3, 4 séculos, vai ser o melhor. É o jogador que não usava tecnologia, abraçava a camisa, jogava com amor. Né? Não é esse jogador meia boca que a gente tem hoje em dia, não, CR7, Messi aí, que, né, usa tecnologia para fazer gol. Mas brincadeira. Mas eu guardo isso daqui. Eu falei para o Nicolas que isso aqui a gente era obrigado a colocar nas cartas, porque comprovava que você pagou pela postagem da carta. Né? Essa aqui é um selo que custava, na época, 10 centavos. Tá bom? Antes de vocês, já na cabeça de vocês acharem que isso aqui vale alguma coisa, não vale nada não, tá? Quem coleciona isso aqui vale R$55, alguma coisa assim. Tem uns mais raros aí, tá bom? Mas eu guardo com muito carinho. Eu falei para ele, quando você tinha que mandar uma carta, você tinha que colocar o selo para comprovar que você pagou pelo serviço, né, de postagem. E é interessante que acredito que nenhum de nós, mas hoje, usa cartas para se comunicar. Antigamente, quando você queria conversar com alguém, você tinha que enviar cartas. E dependendo para onde que você fosse mandar ou enviar a carta, demorava dias, uma semana, meses, né, para você chegar a carta. E eu fiquei imaginando as pessoas que namoravam por correspondência. Né? O namorado mandava eu te amo, e ficava lá dias ou semanas esperando uma resposta, e por dia talvez a carta podia até se extraviar, ele nunca ia ficar sabendo não se a namorada falava que gostava dele também ou não, né? E as cartas, elas perderam esse valor, né? Porque hoje nós temos os e-mails, né? Quando foi criado um e-mail, acabou com um sistema de correspondência. A única carta que nós recebemos em casa hoje, nós chamamos de boletos, né? Essas aí chegam rapidinho, né? Essas cartas aí não param de chegar. Então, através da invenção do e-mail, as coisas ficaram muito mais rápidas. Depois do e-mail veio o celular, né? A gente já tinha o celular, mas eu não sei se vocês lembram que a gente tinha pacotes de torpedos. Você comprava torpedos, né? Você não queria mandar um e-mail, você queria mandar pelo celular. Então, você comprava os torpedos e você mandava torpedo para alguém. Depois, agora, nós temos os WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram. Você se comunica com a pessoa automaticamente. É muito rápido. Hoje você fala com qualquer pessoa, que nem nós estamos fazendo agora em videoconferência, para qualquer lugar do mundo. Você conversa com qualquer pessoa. Eu me lembro também das fotografias. Eu não sei quantos de vocês lembram daquelas máquinas fotográficas antigas. E aí, para você tirar foto, não é igual hoje, né? Você só tirava foto quando era uma ocasião especial. Se fosse o aniversário da sogra, por exemplo, você comprava aquele rolo de 12 poses, né? Não precisava de muita pose, né? Aí você ia para o aniversário da sogra e ainda sobrava aí, sei lá, umas 8 poses para você tirar depois. Mas conforme, né, a pessoa tinha mais aquisição, mais poder financeiro, então você tinha lá os rolos de filmes de 12, 24, 36, se você fosse bem rico mesmo, igual o Tony e a Regina, você comprava de 48 poses, né? Aí você tirava bastante foto. E o interessante é que você tinha que ser muito criterioso para tirar foto. A gente falava pose, porque todo mundo tinha que ficar parado, não podia respirar, e você tirava as fotos. E depois de um tempo você levava esse rolo, que você tirava da sua máquina com muito cuidado, e você levava até um local onde você ia revelar as fotos. E às vezes demorava, né, uma semana, alguns dias, e a gente ficava feliz quando a gente achava aqueles local que revelava as fotos em 24 horas, né? E a gente ficava ali todo naquela expectativa para ver qual que eram as fotos, né, que tinham ficado boas, né, e a gente separava as melhores. E interessante que hoje as fotos você tira instantâneo.
Eu estava falando com o pessoal de Rondônia que eu tiro uma foto da Brenda, ela não consegue ficar parada para tirar uma foto, porque você está tirando a foto, ela já olha assim, deixa eu ver. Fala, calma, mas eu não tirei ainda. Né? É muito rápido, é muito instantâneo. Eu me lembro também dos telefones do passado, né? Já era difícil você ter uma linha telefônica. Aí você comprava aquele aparelho que tinha aquela roda no meio, com aqueles números, e aí você ficava discando, né? Aí você tinha que ter aquela paciência, esperava a rodinha voltar, e quando você errava o número, você tinha que começar tudo de novo, né? Tinha que ter muita paciência para ligar, tinha que ter muita precisão. Eu me lembro quando eu entrei na Sabesp, a internet era por pulso, para vocês terem uma ideia. Isso foi em 2000, comecinho de 2000, e a gente já estava bem adiantado. Então você tinha que ir lá, às vezes a gente usava a internet de madrugada porque o pulso era mais barato, não é verdade? E para você baixar uma foto, para você ver uma foto na internet, você tinha que ter muita paciência. Vídeo, então, era impossível, nem existia, né, o vídeo. E isso criava na gente o quê? Uma ansiedade, né? Porque era muito lento, demorava demais. Mas hoje tudo ficou o quê? Tudo ficou muito rápido, muito rápido. E por essa rapidez, por causa dessa tecnologia que vem avançando a cada dia, nós perdemos essa habilidade de esperar as coisas. Nós não temos a habilidade mais de esperar, de ficar esperando. Eu conheço pessoas que moravam na cidade grande e foram embora para o interior por causa de trânsito. Não tinha mais paciência com o trânsito da cidade. Aí chega no interior, né, para no farol lá, aí ele olha para cima e está lá, 90 segundos. Quando você olha aquele número lá, 90 segundos, até o farol abrir, parece que é um jogo de futebol, não passa nunca aqueles 90 segundos. Né? Para a gente é uma eternidade. E isso tem trazido grandes problemas para a nossa vida. Porque a vida, ela não funciona conforme a nossa vontade ou com o nosso ritmo. Especialmente o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos de planos e momentos e sempre estamos olhando para frente e indo em direção ao nosso alvo, né? E contamos para que Deus esteja tudo certinho, para que Deus esteja olhando para tudo isso que a gente fez, que a gente planejou, né? E tudo ande conforme o nosso cronograma. Eu falo nosso cronograma porque a gente acha que o cronograma de Deus é muito lento. É como se fosse uma internet de pulso. Né? A gente acha que o cronograma de Deus é sempre lento, o cronograma de Deus nunca vai funcionar, parece que Deus ele não está ligando muito para a nossa vida, não está ligando muito para aquilo que a gente planejou, ou para aquilo que a gente está pensando para o futuro. E uma coisa nós devemos aprender, meus queridos, é que Deus, ele nunca tem pressa, mas Deus também nunca se atrasa. Nós devemos pensar nisso. Deus, ele nunca tem pressa, mas ele também não se atrasa. Nós estamos sempre esperando alguma resposta de Deus, mas essa resposta tem que ser muito rápida, muito rápida. Não é verdade? Então, eu queria falar para vocês sobre isso. Eu gostaria de falar para vocês sobre a sala de espera. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma dificuldade, talvez na questão da saúde, você sai correndo para o médico, e aí você chega lá, você tem que fazer aquela bendita ficha. Você está com dor, você está com ansiedade, você quer passar logo no médico, e aí você preenche tudo aquilo, ela te dá uma senha e fala, você tem que aguardar naquela sala. E naquela sala de espera parece que o tempo, ele parou, o tempo não vai para frente, não anda, parece que as coisas não estão funcionando e você vai vendo as pessoas indo na sua frente, você começa a ficar desesperado, você começa a ficar ansioso. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa sala de espera. Né? É o lugar onde nós vamos esperar. E ali e essa sala de espera, ela tem um propósito. Ela tem, na realidade, vários propósitos. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje 3 propósitos dessa sala de espera. Eu gostaria de falar com vocês sobre o povo de Israel. Então, se você está com a sua Bíblia, ou se você está no celular, se você consegue ler no celular, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos no livro de Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 e versículo 18. Nós vamos falar de um povo, o povo que nós conhecemos na Bíblia do Antigo Testamento, que é o povo de Deus. O povo da promessa de Abraão, o povo que começou lá em Abraão. Um povo que caminhou nessa terra, um povo que, ao longo do tempo, né, foi crescendo através de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó,
depois esse povo desceu, né, na época de José, desceu para o Egito por causa da fome, e agora a Bíblia fala que esse povo está sendo subjugado pelos egípcios. É um povo muito grande, um povo muito numeroso. Nós estamos falando aí mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas, o povo de Israel. É um povo que está sendo subjugado pelos egípcios. E agora Deus levanta esse homem, um homem chamado Moisés, um homem incumbido para retirar esse povo do Egito. E esse povo vai sair do Egito e ele vai para um lugar onde nós conhecemos como o quê? Como a terra prometida. Uma terra que foi prometida a esse povo, desde Abraão. Então o versículo 17 do capítulo 13 vai dizer o seguinte, eu estou lendo na versão transformadora, tá, irmãos? Então vai dizer assim a palavra de Deus. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Eu não sei se vocês prestaram atenção nesses 2 versículos que nós lemos, mas a palavra de Deus fala que Deus não quis que esse povo fosse a terra prometida pelo caminho mais curto. Por que Deus não quis que esse povo fosse pelo caminho mais curto? Quando eu olhei no mapa hoje, né, no Google Maps, né, até no livro que eu tenho aqui de geografia e de história bíblica, o caminho mais curto é o caminho que percorria o litoral. Era o caminho que você tinha mais recursos, era o caminho que você tinha mais alimentos. Esse caminho mais curto era uma caminhada de mais ou menos 3 semanas. Mas a Bíblia fala que Deus conduziu esse povo pelo caminho mais longo, um caminho mais difícil, um caminho com poucos recursos, um caminho que tinha mais ou menos uma caminhada de 1 ano. Ou seja, de 3 semanas de caminhada, esse povo começou a caminhar pelo deserto, e essa caminhada era mais ou menos de 1 ano. E a pergunta que eu faço para vocês é, por que Deus fez isso com esse povo? Por que Deus fez isso? Né? Parece que muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos essas inscrições na Bíblia, parece que Deus ele age de formas, né, estranhas, de formas diferentes, de formas que a gente muitas vezes não consegue entender. E aí você vai ver que Deus, na realidade, ele está conduzindo um povo, só que Deus ele é uma espécie de GPS divino. Você vai ler nos versículos 21 e 22, mais para frente, né, que eles viam, esse povo, eles estavam vendo a presença de Deus. Esse povo estava olhando algo que era, na realidade, a presença de Deus. Diz que durante o dia, uma grande nuvem ia guiando eles. E durante a noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo, tanto para dar calor, e quanto para guiar eles também. Que diz que eles caminhavam de dia e de noite. Então, aquilo que eles estavam vendo não era algo da natureza, mas era algo divino. Era a presença de Deus no povo. Então, quando a nuvem se movia para a direita, eles iam para a direita. Quando a nuvem ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. A coluna de fogo se movia, eles seguiam aquilo lá. Então, servia também para proteger eles do sol escaldante e do frio à noite. Então, é como se fosse um GPS divino. É engraçado que quando você usa um GPS, quando você usa aí, a gente talvez costuma usar mais o Waze, né? Quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, quando você usa o GPS, você coloca lá o caminho que você ir, ele sempre vai dar o caminho o quê? Mais curto, o caminho mais rápido. Mas é interessante nós olharmos para essa história e você vai ver que nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais seguro. A gente vai ver um pouquinho isso aí mais para frente. Você começa a perceber que o caminho mais curto não é o mais seguro. E aí a gente vê que o caminho de Deus, por mais que seja difícil, por mais que seja longo, ainda continua sendo o melhor caminho. É o melhor caminho. No versículo 1 do capítulo 14, diz que eles estavam andando e diz que o Senhor disse a Moisés, olha, peça para esse povo retornar
para eles voltarem e para eles acamparem em Piarode, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar. Então eles foram por esse caminho e pararam de frente para o mar. Diante desse mar. Era um mar intransponível e eles não podiam mais voltar para trás. E por que eles não podiam voltar para trás? Diz que quando eles chegaram de frente com esse mar, diz que esse povo começou a ouvir um grande barulho. Eles olharam para trás e viram o exército de Faraó vindo atrás deles. A Bíblia fala que Faraó ele se despertou daquilo que ele tinha feito, de ter dado essa liberdade a esse povo de Israel, e diz que o Faraó diz o seguinte: olha, junta todo mundo, pega tudo que tem do bom e do melhor, dos melhores soldados, dos melhores carros, junta o exército, nós vamos lá e vamos matar todos eles. A intenção do Faraó era matar todo o povo de Israel. Então você fica imaginando de cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas em frente de um mar, não podiam voltar para trás, porque atrás existia o exército de Faraó, e eles estão diante desse mar intransponível. E parece que o caminho que Deus levou eles é um caminho, como nós dizemos, né? É um beco sem saída. Deus levou eles a um beco sem saída. E por que será que Deus fez isso? Sabe, humanamente falando, quando você começa a ler a Bíblia, humanamente falando, parece que é como se você estivesse correndo do seu inimigo e de repente você entrasse numa rua e a rua é sem saída. Não tem para onde você ir. Você está cercado. Não tem para onde fugir. Sabe, foi difícil para aquele povo entender isso naquela época. E talvez, meus queridos, muitos de nós estejamos passando por momentos assim. Na nossa frente está um mar intransponível, e atrás de nós há um exército de pessoas querendo nos destruir. Porque nós escolhemos o caminho do Senhor, nós sabemos que é o caminho mais difícil. Muitas vezes o caminho do Senhor vai nos trazer, sim, problemas financeiros, problemas familiares, problemas com filho, problema conjugal, doença, o desemprego. E nós estamos diante desse mar e não temos para onde ir. Mas sabe qual é o maior erro nessa hora? Sabe qual é o maior erro da maioria das pessoas? É que quando as pessoas chegam nesse exato momento, muitas pessoas dizem o seguinte: o inimigo está agindo, a culpa é do inimigo. Cuidado, meus queridos. O inimigo tem costa larga, né? Tudo a gente coloca a culpa do inimigo. Cuidado, muito cuidado nessa hora. Talvez o caminho que nós estamos trilhando, nós estamos sendo guiados por Deus. Guiados por Deus. Aquele povo estava sendo guiado por Deus. Deus preparou esse momento de dificuldade, esse momento de pressão nesse povo. Um momento sem saída. E a gente pergunta, por que será que Deus está fazendo isso? Talvez na nossa vida Deus está fazendo a mesma coisa na nossa vida que fez com aquele povo. Não é verdade? Então é nessa hora que nós começamos a questionar a Deus, dos cuidados de Deus, da palavra de Deus. Se nós estamos numa situação tão difícil assim, nesse momento, não é por acaso. Não é por acaso. É porque Deus nos colocou agora na sala de espera. Nós estamos na sala de espera, naquele momento difícil, momento de incerteza do que vai acontecer, do que pode acontecer. E qual que é o propósito da sala de espera? Então eu queria mostrar através da história do povo de Israel, qual é o propósito da sala de espera. O primeiro propósito dessa sala é que Deus quer nos quebrantar. Deus quer nos quebrantar. Quando nós lemos lá em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Humilhando-os e pondo à prova o seu caráter. Deus muitas vezes nos coloca na sala de espera para mostrar para a gente quem realmente nós somos. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês com muita tristeza, com muita tristeza. Quando toda essa pandemia acabar, quando tudo isso acabar, muitas igrejas pequenas não vão abrir mais. Não vão abrir mais. Sabe por quê? Porque é no momento de dificuldade
é que Deus revela o que há realmente dentro de nós. Nesse momento, muitas pessoas estão abandonando as suas igrejas, porque perderam as esperanças. É como se as 4 paredes da localidade, de um determinado endereço, fosse a única esperança para essa pessoa. Nós cansamos de falar aqui nessa igreja, cansamos de falar aqui na nossa localidade. Nós nos reunimos ali com um único propósito, de aprender, de amar uns aos outros, mas o nosso objetivo é fora dessas 4 paredes. É o próximo lá fora, é aqueles que não conhecem a Cristo. E a sala de espera, nesse momento, coloca à tona aquilo que existe dentro de nós. Ela revela aquilo que existe dentro de nós. É por isso que Deus nos coloca nessa sala. E nessa sala você tem um espelho, só tem um espelho que vai refletir você mesmo. E ali você vai olhar para você e você vai ver realmente quem você é. Porque Deus, Ele quer revelar o que há dentro do nosso coração. E isso vai revelar o que existe dentro de nós. O maior exemplo que eu posso dar para vocês é o banco. Você vai resolver algum problema no banco. Você chega lá, você fica horas e horas esperando. Eu já fiquei, meus queridos, se eu não me engano, 6 horas dentro de um banco para resolver um problema para a empresa. Eu saí para almoçar e ainda voltei. Eu não reclamo de nada, mas o que eu vi de pessoas conversando com você tranquilamente, de repente, aquele negócio solta, parece que a pessoa se transforma de um jeito e sai brigando com o gerente, sai chutando tudo e briga com o guarda, briga com todo mundo. E aquela pessoa, às vezes, está lá 30 ou 20 minutos dentro de um banco. Eu fiquei 6 horas dentro do banco e, por mim, eu ficava lá o resto do dia. Eu falei para a moça do banco, olha, eu só preciso estar 4 horas na minha empresa para bater o cartão. Do resto, eu fico aqui até a hora que você falar que eu tenho que ficar. Né? Então, a sala, o esperar, revela realmente quem nós somos. Tem um escritor chamado Wayne Stiles, ele diz o seguinte: Deus nos conduz de acordo com as necessidades do nosso coração e não de acordo com os nossos desejos. Então, o plano de Deus, ele não se baseia, né, nos desejos, mas nas necessidades do nosso coração. Aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se nós olharmos para esse povo de Israel, Deus, ele quer dar o quê? Uma nova terra. Muitas vezes nós vemos a história do povo de Israel, nós só olhamos isso, né? Deus vai dar a terra prometida. Deus não quer somente dar a terra prometida a esse povo, mas Deus quer dar para eles o quê? Um novo coração, uma transformação de vida, um novo caráter. Porque se não existe essa transformação nesse povo, se não tivesse existido essa transformação no coração desse povo, esse povo tinha levado o Egito para dentro dessa terra, uma terra preparada pelo Senhor para aquele povo. O Egito tinha entrado dentro dessa terra. Então Deus nos coloca nessa sala, meus queridos, para nos transformar, para transformar o nosso caráter. Uma outra coisa que nós temos que entender é que todos os grandes homens da Bíblia, né, passaram pela escola do deserto e tiveram as suas vidas transformadas. Todos os grandes homens da Bíblia passaram, né, pelo deserto. Então era necessário que aquele povo passasse pelo deserto para que Deus tirasse deles o quê? O Egito. Tem aquela frase famosa, né, que nós dizemos, né? Demorou um dia para o povo sair do Egito, mas demorou 40 anos para o Egito sair de dentro do povo. E isso é interessante nós pensarmos nessa frase, porque esse povo, eles estavam cheios do Egito. Muitas vezes nós lemos a história e nós esquecemos que esse povo está saindo do Egito. Eles nasceram no Egito, eles foram criados no Egito. Eles tinham costumes dos egípcios. Muitos deles se vestiam como egípcios, muitos deles trabalhavam como egípcios, cantavam músicas do Egito. Aquele povo, muitos deles viviam como egípcios. Então era necessário, o propósito de Deus era colocar eles nessa sala de espera para arrancar tudo isso de dentro deles, para mostrar uma nova vida. Porque eles estavam indo para um lugar novo, um lugar santo, um lugar preparado. E a Bíblia também nos diz que Deus tem uma vontade para nós, que é uma vontade boa, perfeita, agradável. Mas nós só vamos viver essa vontade de Deus se nós não nos conformarmos também com esse mundo. Muitas vezes nós queremos viver a vontade de Deus, mas estamos ainda com os corações arraigados nesse mundo, vivendo como pessoas do mundo. E a Bíblia fala para a gente não se conformar com este mundo.
para que a gente possa viver a boa vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então aquele povo precisava passar por essa transformação para entrar nessa nova terra. E muitas vezes, quando nós vemos a história, nós percebemos que o povo não entendeu isso. Esse povo ele não entendeu o que Deus queria fazer na vida deles. Tanto que quando Moisés subiu o monte, esse povo pegou o ouro que tinha ali, né, um pouquinho de ouro, e fizeram um bezerro. E não era um bezerrão, não, era um bezerrinho pequeno. Um bezerro de ouro. Porque Moisés fazia 40 dias que estava no monte e aquele povo entrou em desespero. E essa espera fez com que aflorasse aquilo que existia dentro do coração daquele povo. E por consequência de tudo isso, esse povo vagou por 40 anos no deserto. Por causa dos ídolos que eles tinham ainda no coração. Então a espera trouxe à tona aquilo que existia dentro do coração daquele povo. Eu fico vendo aí as coisas na internet, até mesmo pessoalmente. Esse dia eu estava passando aqui perto da Marechal, numa academia, tinha fila na academia para entrar na academia. Sabe por que isso daí? Porque é um ídolo que virou no coração das pessoas. As pessoas começaram a idolatrar o corpo. Começam a mexer no corpo, na estrutura do corpo, porque querem ficar bonitos. Eles amam muito mais ao corpo do que ao próprio Deus. Isso é um ídolo que está no coração. O ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu filho, pode ser o dinheiro, pode ser os seus bens. O ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus, o lugar que é de Deus. E aquele povo ainda era escravo do Egito, ainda tinha o Egito dentro do coração. Eles vagaram no deserto por consequência disso por 40 anos, ficaram dando voltas sem sair do lugar. Infelizmente, muitas pessoas ficam dando voltas dentro da igreja, não saem do lugar, porque não conseguiram abrir o seu coração, não conseguiram tirar aquilo que tem dentro do coração, não conseguiram arrancar os ídolos do seu coração. Nós só vamos ser levados ao próximo momento, quando Deus transformar o seu coração. Aquele povo só ia ser levado a um próximo momento, quando Deus transformasse o coração deles. A sala de espera também, ela nos prepara. Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz que eles estavam, se eles desfrontassem diante da guerra, se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iam enfrentar o povo filisteu, e o povo filisteu era um povo violento, era um povo terrível. E nós temos que entender que quando esse povo saiu do Egito, era um povo fraco, era um povo, não era um povo de batalha, eles eram escravos, muitos com fome, eles não tinham aquisições, eles não tinham ferramentas para a batalha. E a Bíblia diz que se eles fossem pelo caminho mais curto, quando eles se deparassem com a guerra, muitos deles iam voltar para o Egito. O caminho mais curto, então, levava eles para a rota dos filisteus. Muitas vezes Deus nos leva pelos caminhos dele, porque só Deus consegue enxergar aquilo que está muito adiante da nossa visão. É só Deus que consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos ver. Sabe, Deus vai na frente, Ele vai vendo tudo, Ele vai nos guiando, Ele vai nos mostrando o melhor caminho, Ele vai nos preparando. E se aquele povo fosse pelo caminho mais curto, eles não conseguiriam chegar à terra prometida. E é interessante que há uma incoerência, né, na Bíblia, que Deus leva eles pelo caminho mais longo, porque a palavra de Deus diz que esse povo não estava preparado para a guerra. Mas no versículo 18 diz que esse povo saiu preparado para a guerra. E é interessante nós notarmos isso também, que por mais que a gente ache que a gente está pronto, a gente não está pronto. Talvez a gente diz, olha, eu fico vendo os jovens hoje em dia dizendo assim, olha, eu estou pronto a ir para um próximo passo, eu estou pronto a namorar, eu estou pronto a casar, eu estou pronto a fazer tal coisa, e você consegue olhar na pessoa pelo falar dele que ele não está pronto para aquilo. Mas no coração dele ele acha. E Deus, ele sabia que aquele povo não estava pronto para a guerra. E muitas vezes Deus sabe que você não está pronto para o próximo passo. E é por isso que Deus quer conduzir você. Porque Ele quer mostrar o caminho certo. E Deus vai levar esse povo
pelo caminho mais longo, e é nesse caminho mais longo que Deus vai preparar essa nação no deserto. Quando você lê para frente aí de Êxodo, você vai ver Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver que Deus, ele vai dar uma direção a esse povo, você vai ver que Deus vai dar a lei deles, os 10 mandamentos, né? Você vai ver que os 10 mandamentos, eles servem como lei para qualquer nação do mundo hoje. Serve para qualquer nação, sabe? É uma vida diferente. Olha, vocês vão ter uma lei aqui, esses 10 mandamentos, é uma vida diferente, eu quero que vocês sejam assim. Mais para frente você vai ver que Deus vai dar para eles o quê? O tabernáculo, né? A gente fala que é o templo móvel. Eles aprenderam a montar o tabernáculo, é uma história fantástica, porque Deus diz para Moisés como vai ser o tabernáculo, e Moisés vai dizer assim, olha, nós não temos pessoas preparadas para isso, e Deus vai falar assim, não, eu vou preparar as pessoas para isso. Quando você lê a história de como foi feito o tabernáculo, o templo de Deus, o templo onde Deus descia, você vai ver que é uma história fantástica, é algo maravilhoso. Deus vai mostrar para eles qual era o papel do sacerdote, o papel do sacrifício, e tudo vai mostrar o quê? A vinda do Messias, né? Tudo está apontando para quem? Para Cristo. Então Deus está mostrando esse caminho para esse povo, está mostrando isso para eles, que eles precisavam de um Salvador, que eles precisavam de um Cristo, que eles precisavam de um Messias. Você vai ver que Deus vai ensinar para esse povo no deserto a posição que eles tinham no acampamento. Deus vai mostrar para eles também, em caso de alguma batalha, qual que seria a sequência, a saída de cada um para a batalha. É Deus preparando aquele povo para o próximo momento. Meu querido, se você está nessa sala de espera, talvez é porque Deus quer organizar algumas coisas na sua vida. É porque talvez Deus quer mostrar para você que você precisa de alguns cuidados antes de você sair para a guerra, antes de você guerrear. Deus quer arrumar a sua vida. A sala de espera é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento. É um tempo não para nós ficarmos parados, mas para crescermos e amadurecer. C.S. Lewis disse o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus está preparando aquele povo para um destino extraordinário. Talvez se você está na sala de espera hoje, talvez Deus está querendo mostrar para você que o seu destino vai ser extraordinário. Talvez você não está conseguindo enxergar isso. Deus colocou aquele povo em tantas dificuldades, porque Ele tinha algo extraordinário para aquele povo. Nós estamos passando hoje por essa pandemia, por essa coisa terrível, né? É uma coisa que eu falo eu estava conversando com o Gênesis esse dia, eu falei, eu tenho medo sim. Eu tenho medo sim. Né? E talvez Deus está usando esse tempo para nós crescermos, para nós amadurecermos, para que quando tudo isso acabar, nós tenhamos o quê? Maturidade cristã. Porque Deus está usando esse tempo para nos preparar também. A sala de espera serve para Deus se revelar. Êxodo 14, versículos 10 ao 12, voltamos para a nossa história, diz que o povo estava de frente ao mar, diz que eles ouviram esse barulho, era o exército do faraó vindo de encontro com eles, e diz que a palavra de Deus diz que esse povo entrou o quê? Em pânico. Eles ficaram em pânico. Era um momento de desespero. De frente, um mar intransponível, atrás deles, um exército furioso. Por que será que Deus está fazendo isso com esse povo? É porque a sala de espera nos força a dependência. É a primeira vez na história que vocês vão ver esse povo clamando ao Senhor. A sala de espera nos força a dependência de Deus. Às vezes Deus precisa colocar a gente num beco sem saída, numa sala sem porta, sem janela, ou às vezes, muitas vezes, no fundo de um poço, porque é no fundo do poço que a gente vai entender que a única saída que nós temos é para cima, que é para a gente aprender a olhar para esse Deus maravilhoso, é olhar para cima, é aprender a buscar, é aprender a ser dependente dele e buscar a ele. Mas nós vemos que esse povo também está com os pensamentos confusos.
Eles começam a questionar Moisés, dizendo o seguinte: olha, por que vocês nos trouxeram até aqui? A gente não podia ter morrido lá no Egito? Será que lá não tinha cova? Não tinha túmulo para a gente? Será que lá não tinha isso daí para a gente? Por que você nos trouxe isso? E eles disseram para Moisés: olha, nós falamos para você que se nós saíssemos de lá, isso iria acontecer. Por que vocês estão fazendo isso? E na nossa vida também as coisas são assim. No momento difícil da nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes nós começamos a duvidar do caráter de Deus, das promessas de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. E quando nós fazemos tudo isso, começa a surgir em nós a raiva, a angústia, o desespero, a desesperança. Nós começamos o quê? A desfalecer. Se nós encontramos nessa situação, eu quero dizer para você a mesma coisa que Deus disse a esse povo. Em Êxodo 14, versículo 4, quando o povo está questionando a Moisés sobre tudo isso, a palavra de Deus é maravilhosa, que ela diz que Deus vai dizer assim para Moisés: eu planejei tudo isso. Difícil talvez a gente entender isso, né? Deus falando isso. Eu planejei tudo isso. E por que Deus planejou tudo isso? É para mostrar a glória dele. Deus planejou tudo isso para esse povo, para mostrar a glória dele. Talvez se você está numa situação tão difícil hoje, porque Deus quer mostrar a glória dele. Se você está na sala de espera, Deus quer mostrar a glória dele para você. Deus, ele quer revelar a esse povo. Sabe, a gente tem que entender que aquele povo, ele não conhecia Deus. Eles estavam no Egito, eles não sabiam quem era esse Deus. Então Deus quer se revelar a ele como um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus poderoso. Quando Deus, ele se apresenta para Moisés no deserto, e Moisés disse: quem é você? E Deus vai dizer para ele assim: olha, eu sou Yehua, eu sou o Senhor. Nós vamos ver Deus revelando o seu nome tão sagrado, o nome que até hoje os judeus, eles não falam por respeito, por medo. Eu sou Yehua. Deus quer se mostrar para aquele povo, dizer assim: eu sou Yehua, eu sou o Senhor. Deus quer mostrar isso a eles. Deus planejou tudo isso para mostrar a glória a esse povo. Deus quer dizer para esse povo que existe algo muito mais importante do que a terra prometida, que é o relacionamento com Ele. Deus quer se relacionar com aquele povo antes de tudo. Deus quer dar algo para aquele povo, mas Ele quer se relacionar com eles. E a palavra de Deus diz que em Êxodo 13, 14, vai dizer o seguinte: olha, não tenham medo. E se você também está nessa sala de espera hoje, passando por alguma dificuldade, é a mesma coisa que eu digo para vocês hoje: não tenham medo, permaneçam firmes, e vocês vão ver como o Senhor os resgatará nesse dia. Não tenham medo e fiquem de olhos abertos. Eu fico imaginando essa expressão de Moisés: não tenham medo, fiquem firmes. É a mesma coisa que eu falo para vocês: não tenham medo e fiquem firmes. E outra: fiquem de olhos abertos, porque Deus vai fazer o impossível diante de vocês. E a história nós conhecemos. Diz que Deus manda Moisés ir à frente do mar, levanta a mão, levanta o cajado, e diz que o mar se abriu ao meio, uma coluna de um lado, uma coluna do outro, o vento soprou ao meio, a terra secou, aquele povo passou pelo mar vermelho. Era algo nunca visto por aquele povo. E diz que quando o exército entrou no mar, diz que Deus fechou o mar. Nunca mais aquele povo viu o povo do Egito. Nunca mais. E a palavra de Deus diz para frente que, depois de tudo isso, esse povo começou a confiar em Deus e a confiar no servo Moisés. Porque foi algo nunca visto antes por aquele povo.
foi o que aconteceu. A glória de Deus se manifestando no meio daquele povo. É algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Talvez seja o maior milagre do Antigo Testamento, que nem a ciência consegue explicar este milagre. E aquele povo vive o maior momento das suas vidas. Talvez, meus queridos, muitos de nós estamos diante de um mar intransponível, mas fique sabendo, Deus é um especialista em coisas impossíveis. Deus gosta de nos levar a este momento para nos mostrar a nós o que Ele é o quê? Ele é o Senhor. Que Ele quer revelar a sua glória. Que Ele quer ser o nosso Deus. E é nessa sala de espera que nós aprendemos o quê? A confiar em Deus. Esse milagre, né? Eu gosto muito dessa comparação, desse milagre do Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o quê? O milagre do Mar Vermelho, que é um milagre que até o povo de Deus fala até hoje. É o milagre onde o mar se abriu para que o povo visse o caminho para ser salvo. E no Novo Testamento nós temos um outro grande milagre, talvez o mais importante do Novo Testamento, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque através da ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos abriu um caminho para a terra prometida. Através da cruz de Cristo também foi aberto um caminho para nós. Um caminho que nos mostra que nós estamos caminhando diante de Deus. Deus está nos guiando e nós estamos caminhando todos para a mesma terra, para a terra prometida. E essa terra prometida, uns chamam de céu, outros chamam de reino de Deus, mas nós todos estamos caminhando para essa terra. Todos estamos caminhando para essa terra por causa de Jesus Cristo. Deus nos deu Jesus Cristo para abrir esse caminho para nós. Para abrir esse caminho para nós. É uma promessa dada a cada um de nós. E nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida hoje. Talvez nós estamos nessa sala de espera, e está através da lente do Evangelho, através dessa salvação que nós temos, da esperança viva que nós temos, que é um dia estarmos com Cristo nessa terra prometida. E nós temos que entender que a nossa vida hoje, aqui na terra, ela é uma antessala. E essa antessala vai nos preparar para a grande sala, que é a sala do trono, que é a sala do reino de Deus. E um dia nós estaremos lá. Mas enquanto isso não aconteça, nós temos que entender que tudo isso que nós vivemos, doença, dificuldades, os problemas, ele diz que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A única coisa que ele pede para a gente é o seguinte: sejam pacientes na tribulação. Nós vamos ter, meus queridos, que passar por essa sala. Essa sala é no deserto, mas o que nos aguarda do outro lado é a terra prometida. Então, meus queridos, fortaleçam na esperança. Renovem a fé no Senhor. Confiem nesse Senhor. Assim como Deus conduziu esse povo, não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho seguro. Assim Deus quer nos conduzir também. E se nós colocarmos Ele na nossa frente, Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Confie nesse Senhor. Confie nesse Senhor. Para a gente encerrar, eu gostaria de encerrar dizendo algumas coisas para a nossa reflexão. É que Deus nos leva à sala de espera por motivos que nós não podemos compreender no momento. Talvez nós estamos passando por tantas dificuldades que nós não podemos compreender no momento. Mas eu gostaria de dizer que a sala de espera é o lugar onde nós somos transformados e aprendemos a confiar em Deus. E não importa quão difícil seja o caminho, Deus está sempre com você. E Deus sempre vai lutar por você, porque Deus te ama. Confie nesse Deus maravilhoso. Sejam firmes nessa sala de espera, porque sabemos que tudo isso vai passar e que todos um dia estaremos na presença dele na terra prometida. Que Deus, meus irmãos, nos ajude, que Deus cuide de cada um de nós
E por mais difícil que sejam os problemas que nós estamos passando, Deus está conosco, nos guiando através desse caminho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Confiem nele. Que Deus está cuidando de cada um de vocês. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão Misael, por essa mensagem. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Como já dizia o apóstolo Paulo, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Então, a nossa esperança está em Cristo. O mesmo apóstolo dizia que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Para alguns, a pandemia não passou, mas o Senhor os levou. E para esses, a terra prometida já chegou. Nós podemos ver a manifestação do poder de Deus ainda aqui nessa terra, fazendo com que essa pandemia passe, que a gente volte à normalidade, mas se não voltar como cristãos, salvos em Cristo Jesus, nós temos a esperança do céu. É isso que tem que alentar os nossos corações. Não é passar por essa pandemia, mas é a convicção do céu. Então, que Deus nos abençoe, né? Eu vou pedir para o nosso querido irmão Rubens terminar essa reunião com uma oração, agradecendo aí por essa mensagem, dispensando a sua graça, a graça de Deus para cada um. Oi. Rubinho, só lembrando para o Rubens orar, nosso irmão Francisco, ele sempre liga aqui para a gente, né? Liga aqui para mim conversar. O irmão Francisco, ele ficou muito doente aí uns dias aí, e estavam desconfiando de Covid, né? Porque a gente só fala do coronavírus, mas o pessoal estava suspeitando que ele estava com dengue, tá? Então, ele já está melhor, tá bom? Então, por mais que a gente fala aí do coronavírus, né? A gente não pode esquecer aí eu sempre falo com o Nicolas aí, né? Do Edson Egídio, né? Que fica mais fácil. A gente tem o problema ainda da dengue, do chikungunya, né? Essas doenças ainda que tem trazido muitos problemas para pessoas. Então, nosso irmão Francisco, tá bom? Esteja orando por ele aí. Já está melhor, mas passou dias bem ruins aí, tá bom? Bom, vamos orar? Estão ouvindo? Sim. Sim, obrigado. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, ao Senhor bendito, por aquilo que nós ouvimos esta noite. Realmente, nós temos que aprender a esperar, nós temos que aprender que o nosso momento não é sempre aquele que é o momento de Deus, acho que a maioria das vezes não é. Nós temos que aprender a esperar como o Senhor Deus esperou o momento propício para enviar o seu Filho. A palavra de Deus diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E nós queremos estar diante do Senhor, aprendendo a esperar, porque nós temos essa impaciência, nós temos esse defeitinho de fábrica. Nós somos impacientes, queremos fazer tudo ao nosso tempo. E nós percebemos que o Senhor, muitas vezes, como foi dito, nos leva por um caminho muito longo e muito difícil. E na nossa mente nós achamos que o Senhor está errado, porque o caminho mais curto sempre é o melhor na nossa cabeça. Mas o Senhor leva-nos, às vezes, por caminhos difíceis, longos, cheios de pedra, desérticos, para nos ensinar algo. Muitas vezes nós não atentamos para aquilo que o Senhor quer ensinar, mas nós nos atentamos para a facilidade que nós queremos usufruir. Então, Pai amado, nós rogamos ao Senhor que a palavra que é perfeita encontre no nosso coração imperfeito e faça morada no nosso coração e nós coloquemos em prática aquilo que nós ouvimos essa noite. Nós queremos mais uma vez levar diante do teu trono de graça a família do nosso irmão Paulo Nório, que perdeu hoje a sua esposa e, por conseguinte, a família perdeu a avó, a mãe. Nós queremos levar essa família diante do teu trono, porque realmente eles podem ter perdido, mas para o reino dos céus, do reino de Deus, não houve perda nenhuma. Houve perda para a família,
para a igreja local, mas para aquele rebanho do Senhor não houve nenhuma perda nesse dia. Mas a saudade fica, a saudade permanece, e nós rogamos que a saudade seja deixada aos pés do nosso Salvador. Pai amado, nós queremos também continuar orando pelo nosso irmão Zé Gino, pela saúde dele. Que o Senhor possa abençoar ricamente esse irmão ali da igreja Jardim São Marcos, um irmão muito querido. Já esteve conosco um tempo no Baeta também. Nós queremos rogar por ele, Pai. E nós queremos rogar, mais no sentido de agradecer pelo nosso irmão Francisco, pela saúde dele, ele tem recuperado. Nosso irmão que tem se mostrado nos últimos dias muito animado, mesmo em meio a essa situação. Nós rogamos por ele, ó Pai, pelo que o seu restabelecimento seja de uma forma total. E logo, logo, ó Pai, não só ele, mas todos nós nos veremos aí na casa de oração, se assim for da sua vontade. E, ó Pai amado, nós queremos nos despedir uns dos outros, debaixo da tua forte e poderosa mão. E nós rogamos e nós somos agradecidos por tudo que nós ouvimos, por tudo que nós cantamos, tudo aquilo que nós meditamos, por tudo aquilo que oramos. Nós queremos sempre dizer que tudo isso nós fizemos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o centro das atenções. E é em nome do próprio Senhor Jesus Cristo que oramos com ações de graças. Amém. Amém. Então, mais uma vez, obrigado, nosso querido irmão Misa. E agora, vamos aí abrir as câmeras, todos. Peço que eles, nossos visitantes, fiquem para compartilhar o momento de interação conosco. E a gente vai começar com Oi, Nice. Cadê a Nice? nosso ídolo aqui, que faz tempo que não aparece aqui. Olha lá, ó. Aí, ó. Nossa estrela. Estava deitadinha no comecinho da reunião, aí tirou a câmera e a gente viu que ela ficou de pé. Muito fininho. Cadê a Marina? Não vi a Marina hoje, hein? É, a Marina, verdade, a Marina não apareceu. Irmão, vocês podem desabilitar o som aí e ficar falando aí em cima, tá? Não precisa só eu falar, não. Vocês podem. Oi, Cleonice, tudo bem? Beijo para todos. Beijo, querida. Vocês também. Aí, ó, quem tá Manda beijo lá, manda beijo. Vamos aqui, pessoal, ó. Olha eu aqui também. Querida. Beijo, beijão para todos aí, tá bom? Beijo, querida. Rosa. Oi, boa noite, irmãos. Boa noite. Oi, seu Zé Rosa. Trabalhando, alguém tem que trabalhar, né? Aí sim, né? Ô, Zé. Boa noite, Zé. Ah, o Zé Sônia. Zé, você parece que tá com frio, Zé. Boa noite. Tu tá de cabacudo também. Não tem Tô mundial. barbudo. Papai Noel. Trabalhar de Papai Noel junto com o Joaquim. O final de ano tá chegando aí. Tá com a camisa do São Paulo? Ah, do Bahia. Camisa de São Paulo. Que é isso, Não tem rapaz? problema, não. E aí, Silvio? Ei, Família. Robertão, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tava de molho no quarto. Raquel Cristina. Boa noite. Raquel. Tá muito frio aí no interior, Raquel? Um pouquinho. Aí, aqui é frio, aí é pior do que Tá aqui. menos frio que o Baeta. Ah, duvido que tá. Rolando. Quem do nosso grupo aí, ó. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Aqui do lado, aqui, ó. Oi.
Debaixo da coberta, eu vi aí, né, Vivi? Isso mesmo. Olha o Samuca aí, ó. Aí. Olha lá, Samuel. Tá chorando esse corintiano chorão aí. Agora não, tá cantando. Menino lindo. Ei, Samuel, lindo da tia. Puxa, por dessa daí. Oi, Brenda. Vamos lá, Brenda. Ó, quem é? Oi, Brendinha. Olha lá a tia falando. Ô, Cris, não pode aparecer de pijama. Tem que vestir roupa. De ver Boa Deus. noite, Júnior. Aí, faz um quartinho. Boa noite, Fernando. Tá fazendo até pose. Boa noite, Fernando. Seu João, um abraço. Beijo pra vocês. Beijo, beijo. Oi, Daniel. Ó, Robertão. E aí, pessoal, tudo bem? Flamenguista aí, ó. Roberto. Como vocês falaram, a primeira reunião tem que ter o tapa-ela, tá? Para, que vergonha. Eu já lembro do... Tio Cota, tô dormindo, tio Cota, aí. Vem, cabelo que te amo. Tô vendo aqui, E aí, ó. rapaz, que é esse? Acorda, Cota. Tá cansado. Olha, Cota, que é isso, mano? Ninguém faz mais nada, tia. Ô, Renatão. Tá melhor? Ô, Renato. Cadê a máscara, Renato? Não contamina nós. Vocês viram? Cavanhaque. Parou, Renato? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Você tá bem? Tô bem. Tá quase acabando a bateria do celular. A cantora aí, Só ó. reunião assim tem que vir de roupa, não precisa vir em pijama, não. Eu acho que eu coloquei todo mundo aqui. Peguei, Gabriel. Gabriel. Ana, põe a cabeça aí que não tá aparecendo. Aí. Agora sim. Eu virei. Ah, Gabriel não. Boa noite, mãe. Então, peraí, deixa eu só. Não tá vendo reunião. Amor. Vai, aê! Ai, que linda. Ô, Valentina. Irmãos, boa noite, boa semana para todos. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Aquela palavra, isso. Agradeço vocês pelo tempo aí, gente. Boa noite, Boa noite. Tchau. Ah, Vinho, amei a live de sexta, viu? Uma delícia. Deus abençoe. Muito gostoso. Valeu, foi muito legal. A distância grande, mas não é tanta em relação à Lua, né? Tchau, pessoal. Gente, boa noite.